ela que vai falar sobre o Nanei, né? A gente já conhece um pouquinho do Nanei através de outras reportagens feitas pelo Anailton Fernandes, nosso querido Lepo, nosso querido Tufas, e estaremos agora conversando com a Adriana sobre o Nanei. Adriana, seja muito bem-vinda, alegria enorme tê-la aqui com a gente, boa tarde. Boa tarde, Adenilton. Boa tarde, ouvintes da Luandê. Boa tarde a todos. Eu estou muito satisfeita com Que o seu alegria de poder tê-la aqui convite com a gente. e agradeço essa oportunidade. Ô Adriana, a primeira pergunta que a gente fica na curiosidade, de onde nasceu o Nanei, como foi que surgiu, quem foi que teve a ideia, quem ajudou a colocar em prática, enfim, como foi que nasceu esse Nanei? Na verdade, o que é o Nanei, para quem nunca ouviu nada, né? Tem muita gente ouvindo a gente, mais de 1 milhão de pessoas, a gente está em mais de 100 cidades, pelo som da 98 e todo o Brasil e mundo pela rede mundial de computadores. O que é o Nanei, para começar? O NANEI, a sigla exatamente, significa Núcleo de Atendimento aos Alunos com Necessidades Específicas de Itapicuru. É um órgão público municipal. O termo necessidade específica é justamente traduzido pelo atual nome que é designado os alunos PCDs. Você sabe que essas nomenclaturas vão se atualizando à medida que o tempo passa, e hoje o termo certo para se dirigir aos alunos que na lei são alunos especiais são PCDs, pessoas com deficiência. E o NANEI, ele nasceu de um convite espontâneo da ex-secretária e atual vice-prefeita de Itapicuru, Fabiana Bastos. Na época, então, ela estava secretária do município e pensou: Adriana, você, que é muito criativa, poderia pensar em alguma coisa que fosse voltada para a educação dos alunos com necessidades especiais. O que você acha de trabalhar com isso? E, embora fosse uma área Foi que eu desafiador nunca naquele momento, né? fosse uma área que eu não estivesse inserida até então, embora eu seja professora, formada em Direito, cientista da informação, eu já tinha atuado em várias áreas, eu sou concursada como professora e como bibliotecária, mas me pareceu muito desafiador e eu disse: eu topo. E ela ficou surpresa. E ninguém acreditava, nem o prefeito, que fosse ser possível ser implantado com tanta rapidez. E eu escrevi o projeto a pedido de Fabiana Bastos, que era a secretária e atual vice do município de Itapicuru. Escrevi no gabinete e esse projeto foi aprovado pela Câmara Municipal e pelo Conselho Municipal de Educação no final de 2021 e em 2022 nós já implantamos em parceria com as escolas no contraturno este núcleo que funciona, que no começo tinham 60 alunos reconhecidos como alunos PCDs e hoje nós temos só no NANEI 587. 587 alunos. Que já foram cadastrados no NANEI. 447 atendidos com um primeiro atendimento em fila de demanda reprimida. E nós temos, para eu não errar o número aqui, né? Não dar o número falso, atualmente sendo atendidos com os nossos técnicos 131 nos diversos programas oferecidos pelo NANEI. 131 alunos. Em atendimento contínuo. Contínuo. Fora os outros atendimentos de programas, eu estou falando de 131 atendidos por psicólogo, fonoaudiólogo, psicopedagogo, terapeuta, fisioterapeuta, professor de educação física. Agora nós estamos admitindo uma TO, né? Estão entrando novos profissionais e eu não estou falando de um só profissional. Nós temos, em alguns casos, mais de um profissional técnico diante da demanda. Temos 2 fonoaudiólogos que estão entrando numa terceira essa semana. Nós temos psicopedagogos 4, uma está de licença. Enfim, a demanda só aumenta e nós temos uma fila de espera muito grande porque a necessidade foi aflorando. Nós começamos com 60 que eram cadastrados no censo e hoje nós chegamos a praticamente 600 que estão com ficha lá no NANEI, para você ver o número de alunos que tinha essa necessidade de um atendimento de 1000%, né? 1000%. É porque muito... antes as pessoas elas não se viam estudando sem o auxiliar de turma, sem o plano educacional individualizado, sem
uma instituição específica que desse esse suporte. Então o aluno nem se matriculava ou nem se via como aluno especial. E hoje a gente faz esse diagnóstico, identifica, encaminha, utiliza o sistema de rede, né? Sistema coligado com a saúde, com a ação social, com o Ministério Público, o Conselho Tutelar. É um serviço muito abrangente. Números que crescem e que só aumentam. E como é que é feito o encaminhamento? Como é que é feito esse encaminhamento dos alunos para o NANEI? Olha, o NANEI é um órgão ligado à educação, que funciona em parceria com todas as escolas do município. O encaminhamento, ele nasce na escola, da identificação do professor ou coordenador ou da própria direção como um todo, de que aquele aluno apresenta um comportamento atípico ou tem notoriamente uma deficiência física. Olha, se ele é um aluno surdo, obviamente logo se identifica e aí ele passa a ter uma assistência voltada. A gente dá curso de Libras para os professores todo semestre, mas também tem no contraturno o atendimento do NANEI com a professora de Libras. Aí é uma coisa óbvia, mas tem alunos que se desenvolvem de uma forma que não condiz com um comportamento identificado como o normal, que tem um déficit de atenção, que tem algum toque, que tem alguma coisa que a professora perceba, que ele pode vir a ter um diagnóstico. E não necessariamente esse aluno precisa de um laudo anterior para ser encaminhado para o NANEI. Quem providencia esse atendimento para que ele tenha o laudo ou para que ele seja encaminhado ao SUS ou a outra instituição, somos nós. Quem identifica que aquele aluno é um aluno PCD, uma deficiência oculta ou não, são os nossos profissionais através de um atendimento multi. Esse primeiro atendimento é feito com uma equipe de profissionais que vai desde a assistente social, do psicólogo, do fonoaudiólogo, do psicopedagogo, de demais de terapeutas, fisioterapeutas. A gente monta uma equipe e esse aluno, com sua mãe, primeiro o aluno, depois a família, é assistido por todos eles e daí é feito os encaminhamentos de exames e também dos atendimentos com os técnicos específicos de acordo com a necessidade. Se ele precisa de fono, se ele precisa de uma cirurgia, a gente dá todos os encaminhamentos, né? Do freno-lingual. Ele precisa, então a gente caminha para o dentista, a gente já tem a parceria com a saúde, né? Se na entrevista nós detectamos alguns tipos de comportamentos que merecem ser investigados mais aprofundadamente, ou a negligência familiar, a gente aciona o Conselho Tutelar, CRAS. Então a gente várias vezes já recorremos até o Ministério Público por abandono, de incapaz. E é uma série de serviços, né, que a gente presta como um todo, dentro do contexto. Não é só o aluno isolado. A gente dá uma assistência à família, temos programas para a família também. São muitos programas que funcionam dentro do próprio núcleo de atendimento, fazendo com que esse aluno se desenvolva, não só tecnicamente, intelectualmente, na área educacional formal, mas também na inclusão social. Muito bom, muito importante e eu acredito que tem sido uma revolução dentro de Itapuru, né? Olha, Adenilton. Tem sido algo assim realmente maravilhoso. Olha, eu sou suspeita por falar porque eu sou a diretora e criadora do projeto. Sim. Mas eu só lhe digo o seguinte, hoje mesmo nós recebemos uma visita durante toda a manhã, eu quase me atraso aqui porque recebemos uma equipe do município de Iambupe, a qual a primeira-dama e assistente social, a coordenadora de educação especial do município, o assessor e presidente, assessor do prefeito e presidente do Conselho Municipal de Alunos PCDs de Iambupe e um conselheiro também, pai de aluno PCD, que faz parte do Conselho para a Educação Especial. Recebemos essa equipe hoje de Iambupe, passamos toda a manhã com eles, fazendo uma visita técnica a fim de implantar algo semelhante em Iambupe, porque Iambupe trabalha há 12 anos com uma assistência a alunos PCDs, mas em um formato completamente diferente, disperso, onde parece que não existe esse serviço, embora tenha uma assistência. Então, o que é que eles querem? Tem vindo pessoas de Salvador estagiar no NANEI, diante de um projeto tão inédito, num formato inusitado,
jamais visto algo com esse formato. Não que não tenha Sim. outros de assistência a alunos especiais. Ou seja, o de Itapicuru passa a ser O de modelo e Itapicuru referência está para os sendo demais. digamos, um projeto Modelo. piloto. Piloto e modelo. Justamente, esse que vai guiar outros municípios diante do êxito que nós estamos obtendo na evolução do tratamento contínuo com esses alunos. Inclusive, tem alunos que estão em outro programa, porque eles jamais terão alta, e estão no GIST. É um programa que existe no NANEI para aqueles alunos que jamais terão alta, mas que precisam deixar um espaço para atendimentos individualizados para a demanda reprimida, para a fila de alunos. Esse programa se chama GIST, é o Grupo de Interação Social Terapêutico, assistido por vários profissionais, só que é um grupo coletivo, uma turma, e não um atendimento individual de 50 minutos a 1 hora com cada profissional. Adriana, são várias ações, são vários projetos que vocês desenvolvem, mas tem um assim específico que você se identifica mais, que você gosta, que você, esse aqui é o carro-chefe, que você poderia compartilhar com a gente nesse momento? É muito difícil, Adenilton, dizer esse é o carro-chefe, porque Todos eles têm a sua importância. Cada aluno, ele chega com uma necessidade e evolui para outras situações. Nós temos uma coisa que eu gosto muito, embora esse não seja o carro-chefe, mas é algo muito humanitário. É o que mais marcou? Seria o que mais marcou até o momento? Não, mas eu acho mais humanizado, porque Sim. uma coisa é você ser atendido pelo psicólogo porque você tem a necessidade, pelo fonoaudiólogo porque você tem problema de deglutição, teve um derrame, enfim, uma necessidade física. Outra coisa é você pensar nessa pessoa humanamente, socialmente, através da inclusão. E esse programa se chama Caravana da Inclusão. É uma caravana onde eu vou com um ônibus e uma faixa na frente. Se chama projeto PCL, Programa de Cultura e Lazer. Esse programa, a gente faz uma visita, a gente tem uma programação no mês de maio para, por exemplo, fazer uma visita a São Cristóvão, a parte histórica e cultural a São Cristóvão. Depois nós vamos visitar o mercado de artesanato. Depois nós vamos visitar o Projeto Tamar, em Aracaju. E depois nós vamos ter um lazer de praia. Como é que funciona? Família integrada. Nesse programa, o aluno ele vai ter o aprendizado informal, porque lá no NANEI e na escola ele tem um aprendizado formal, técnico. E existe a inclusão social e a aprendizagem informal, que é aquela do cotidiano e do qual o aluno, com o perfil que temos em Itapicuru, zona praticamente rural, com 95%, pessoas com com baixa renda, pessoas com situação de vulnerabilidade, muitos não conhecem o mar. Muitos nunca saíram sequer aqui dessas imediações, nunca foram a um museu, nunca conheceram um projeto de preservação ambiental, nunca conheceram um mercado de artesanato de produção cultural, artística, vivem em limitações da zona rural. E Itapicuru ele tem um perfil específico, você sabe. Sim, sim. É muito grande, 1.673 quilômetros, completamente rural, e tem pessoas que vivem, parece que há 2 séculos atrás. Lá, eu já tentei até identificar comunidades quilombolas, porque não foi reconhecida, mas que eles vivem areando panela, agachados no chão com areia. Com areia, eu conheço como também se fosse assim há 200 anos atrás. São pessoas que não têm acesso a nada. E o que você não conhece, você não pode nem imaginar que existe, quanto mais sonhar ou aspirar como futuro. Então, a gente faz esse projeto de inclusão que vai além do atendimento técnico ou obrigatório por lei. É um projeto humanizador, onde se leva cultura e lazer a quem não tem oportunidade disso. Enquanto você vai falando, Adriana, a gente vai criando imagens na cabeça, imaginando a cena dele chegando lá, vendo o mar, vendo o centro histórico de São Cristóvão, coisas que para eles não existiam, né? Que só vinham inusitadas, nem na inimagináveis. TV, provavelmente nem na TV inimagináveis. Isso, né, você sabe quantos, Adenilton, quantos lugares eles até hoje em Itapicuru não tem nem energia elétrica? Você já imaginou quantas crianças não têm acesso a nenhum tipo de comunicação? Hoje em dia o celular dá muita oportunidade. Sim. Mas lá em Itapicuru quase não pega área se você não tiver dinheiro para pagar uma assinatura, né, de algum provedor. E não é em todo lugar que tem acesso a esse provedor. É inacreditável
como existe nesse Brasil como um todo, ainda pessoas vivendo em outra era. E se você não der acesso a isso, essas pessoas vão ter toda uma vida assim, sem, eu não quero dizer, não é desperdiçada, mas sem conhecimento do que existe no hoje. Isso é um prazer, a satisfação de poder viver outros momentos, né, Adriano? Adenilton, o olhar deles brilha, o aprendizado de um ano que eles teriam na escola em um dia só, porque eles jamais esquecerão aquele dia. Eu tenho experiências anteriores com isso, em outros projetos, na época que estive secretária de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, e essas pessoas jamais esqueceram desse dia, dessa data e dessa gratidão, que não é a mim, nem a equipe, é a Deus por ter tido a E oportunidade. aí, Adriana, você parece que adivinha as perguntas, está à frente realmente da entrevista, que eu ia perguntar justamente isso, como a família participa desse processo e se existe algum tipo de orientação para os responsáveis, mas assim, ficou muito bem explicado que as famílias se envolvem realmente de forma profunda nesse projeto. Para começar, Denilton, eu considero esse núcleo uma família. Todas as pessoas que trabalham nele, ou que de alguma maneira estão ligadas a ele, fazem parte da família Nanê. É uma coisa que eu sei que é difícil para você imaginar, porque lá nós temos um princípio humanitário que vai muito além do cargo, da função e do salário. Eu costumo, nas nossas reuniões, firmar cada vez mais o nosso compromisso com o que nós viemos de fato fazer como papel na nossa existência. Todas as pessoas lá estão ligadas humanamente a todos os assistidos, e a família, não teríamos oportunidade de nenhum êxito se a família não se sentisse parte do Nanê. Então, temos o programa que inclui os pais, porque percebemos que não haveria chance de evolução da criança sem a inserção e a devolutiva do pai e o tratamento do pai. Até por genética, muitas crianças herdaram dos seus pais as patologias identificadas e não consegue tratar a criança se o pai não fizer a parte em casa, ou o responsável, e se ele também não for tratado. Então, a família está inserida. E os programas lá, não nos atendimentos individuais, alguns dos pais acompanham, outros não. Os programas incluem os pais, inclusive o lanche, a refeição, o transporte e todo tipo. Hoje mesmo de manhã eu estava conversando com a menina que faz o atendimento na Pestalozzi, em Alagoinhas, para conseguir uma cadeira de rodas, né? E depois, quando eu cheguei no Nanê, lá na saúde, porque só consegue através de lá, uma doação de cadeira, tem que ter, sabe, toda uma análise clínica, fazer um mapeamento. E quando eu cheguei lá, essa mãe tinha tido o agendamento, e ela é muda, e a menina é cadeirante, né? E tem dificuldade de falar, uma série de coisas. Mas ela gritava, sabe, muda não, desculpa, ela é surda, não muda. Sim. Mas ela, com a linguagem dela, agradecia tanto, sabe? Os alunos, quando tem alta lá, não querem deixar de frequentar, querem tentar algum programa que ainda consigam, eles não querem se desvincular. Projeto, e as famílias entram lá de uma forma, com perfil, e se transformam ao longo do tempo. Não estou falando não, pode perguntar a dona Rita da Boa Vista, pode perguntar a dona Wanda da Varzinha, se elas querem alta, se querem sair de lá, chegam de uma forma desestruturada a família, chegam com vários problemas e se sentem abrigados, acolhidos lá e ficam muito mais felizes. O Nanê, tão importante do jeito que é, a pergunta é: quais os planos do Nanê para o futuro? Há projetos em andamento, novas metas, enfim, como é que está a situação, Adriano? Olha, o Nanê tem se ampliado ao longo do tempo, de forma que nós vamos nos mudar esse mês para uma escola. A escola fica numa zona periférica. A rua não é uma rua larga que vai atender a demanda dos carros ou todas as nossas necessidades, mas é sem dúvida uma solução no momento para aumentar o número de salas de atendimentos, que onde é a sede do Nanê hoje não comporta mais. Por exemplo, nós vamos receber um ATO, mais outro fonoaudiólogo, mais um professor de educação física, enfim, onde trabalhar esses espaços. Eu quero abrir uma brinquedoteca, biblioteca, cinemacoteca, tudo num ambiente só, de acordo com a programação, que é um espaço lúdico, mas ao mesmo tempo informativo, voltado para informação, para a cultura, enfim, é como se fosse a função de uma biblioteca ampla. A biblioteca não se refere só a livros, Sim. mas todo tipo de informação e abrangência
de onde essa informação pode ser mais eficiente possível. Então, lá nós vamos ter esse espaço, né, de abrir novos programas e trabalhar, né, de forma externa, com um pátio, uma pequena quadra, um parquinho. Nós temos, mas o ambiente hoje é muito limitado. Então, como só aumenta a demanda e só chegam novos profissionais, o nosso projeto imediato é a mudança agora, nesse mês mesmo de abril. Estamos só tentando adaptar as salas e dar o colorido que ilustra o Nanê, aquela escola, para que a gente mude. Esse é o projeto inicial, certo? Bacana, que bacana. Desse mês. Mas é claro, nós vamos evoluindo na medida que a gente consegue atender essas necessidades para que novos projetos funcionem. Para quem quiser conhecer mais, entrar em contato, buscar atendimento, como deve proceder, Adriana? Olha, o primeiro atendimento e o pré-requisito é ser aluno da rede municipal. No entanto, atendimento clínico, no entanto, querer conhecer nosso trabalho, estagiar, como nós temos vários estagiários, né? Fazer uma parceria. Ah, sim, nós temos uma parceria agora com a UFES de Lagarto. Que bacana. Não, mas são muitas parcerias. É que não dá tempo de falar numa entrevista tudo que a gente Sim, trabalha. sim. Para exames específicos, gratuitos, né? Nós temos algumas parcerias com a UNEB, através de um livro de Vânia, uma psicopedagoga que está estagiando lá, que nos fornecem materiais. Enfim, o tempo é limitado e na medida que vão surgindo os assuntos a gente vai lembrando. Mas quem quiser fazer parceria com o Nanê e nos ajudar a ser voluntário, é só entrar em contato com... Pode ser meu número mesmo, Sim. como diretora, que eu posso deixar no ar. É o 75999509886. Pode falar comigo, 75. Eu vou anotar aqui, Adriana, porque depois o pessoal, quando você vai sair, quando chegar lá em Itapecuru, o pessoal começa, qual é o número mesmo? Aí eu vou já botar aqui anotado. 75999509886. E eu vou olhar o do chip do Nanê, que é o da recepção. Pronto, enquanto a Adriana dá uma olhada aqui no número, a nossa produção, eu pedi ouvisse um áudio, relacionado aqui à entrevista. Sim. Vamos ouvir então. A nossa intenção é justamente essa, ouvir áudios relacionados aqui à entrevista, né, que não fujam do tema nesse momento. Em seguida a gente pode até estar ouvindo, né, outros áudios que a gente vai ouvir, mas nesse momento a gente dá prioridade aqui para perguntas relacionadas à entrevista. Vamos lá. Lenilton, boa tarde. Boa tarde. Se fosse aqui em Tobias era bom, não era fácil manter as crianças autistas? Era bom se fosse aqui. Era muito sou bom. ouvinte, meu nome é Nega, do Agripino, sou ouvinte. Obrigado, nega. Era bom se tivesse aqui, né, em Tobias. Pois é, o pessoal pode pegar as dicas aí com o pessoal de Itapecuru, o pessoal de Tobias, né, pode aprender aí com o pessoal de Itapecuru e colocar em prática um projeto desse, né, com certeza para mudar para melhor a vida dos cidadãos aqui do nosso município. Adriana, fica à vontade. Certo. O segundo número que eu posso indicar para vocês é o número da recepção do próprio Nanê, que é o 7598389217. Eu vou repetir. 7598389217. Esse é o número da recepção do Nanê. Mas se quiserem falar comigo, eu estou à disposição, eu costumo dizer 24 horas. Porque eu já acordo lendo as mensagens dos pais de alunos, dos estagiários, dos profissionais. Minha primeira atividade da manhã, ao acordar, é pegar o celular que está carregando e ver as mensagens e as prioridades de demanda. E muita gente que não se sente à vontade de falar das questões no grupo de pais, sim. Ou diretamente com algum profissional, fiquem à vontade para falar comigo de forma sigilosa, particular e diligente, porque eu realmente gosto do que eu faço e me torno muito parceiro e amigo de todos os alunos das famílias. Podem falar com o meu número pessoal, que eu não me importo. Se eu não ver imediatamente por força de uma outra ação ou outra atividade, logo pela manhã eu darei esse retorno. É muito bom quando a gente sente que a pessoa que está à frente de um projeto desse ama o que faz, vive o projeto, né, sente-se bem e poder estar à frente de um projeto maravilhoso como esse. Adriana, para encerrarmos, que mensagem você deixaria para os nossos ouvintes sobre a importância da inclusão social e o papel de todos nesse processo? Vocês têm um papel muito importante, mas os pais têm também, a sociedade tem, enfim, é algo que envolve todo mundo, né, Adriana? A grande verdade é essa. Então, a gente deixa você inteiramente à vontade para aquela mensagem final, o que queira acrescentar, dizer o que não foi dito ainda, fique inteiramente à vontade, Adriana.
Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar levando as pessoas à existência de um núcleo desses, porque, como você viu, essa ouvinte disse que bom seria se nós estivéssemos aqui também. E a gente não pode desejar, como eu já te falei, Sim. o que não sabe nem que existe. Sim. A partir do momento que você conhece, você já começa a pensar, aí às vezes a sonhar com aquilo. Então, obrigada por levar ao conhecimento público a existência de órgãos como estes que dão uma assistência voltada para a inclusão. E nesse caso a inclusão é específica para pessoas PCDs, porque os alunos vão desde a primeira infância da creche até o ensino EJA. Sendo aluno do município, como é um órgão direto da educação, no caso de Itapicuru, faz a inclusão independente da idade. Basta que ele esteja estudando na rede municipal. Então, eu quero agradecer por essa oportunidade. Mas a mensagem, Adenilton, que eu deixo é desse olhar atual, humanizado. Nós vivemos em uma sociedade em evolução, do qual cada vez mais as pessoas são reconhecidas como indivíduo, como ser único. E a necessidade de inclusão, acabou. A necessidade de inclusão é muito importante. Deixa a live na tela, até, por gentileza, até terminar aqui a entrevista, né, Adriana, para que a gente possa ir se monitorando aqui, possa ir acompanhando. O que está escrito ali? Botaram ali, convite para sexta-feira à noite. Tem alguma aqui, coisa especial? Sim. Eu gostaria... Ali aquele rapazinho ali que foi orientando, é super inteligente. Tá. Meu amigo Lepo da notícia é de uma eficácia... desculpe, o crédito é dele. É de Neném Porradão? É nada. Olha, esse rapaz aqui é uma figura, viu? Não briguem por ciúmes. Eu vou virar essa câmera e vou mostrar a vocês aí. Eu quero aproveitar a oportunidade e fazer um convite. Sim. Não só para conhecerem o Nanei e a gente conversar mais sobre isso de uma forma à vontade, onde vocês quiserem. Estou aberta a convites às escolas, às instituições, às pessoas... Enfim, as pessoas que têm interesse nessa área, mas quero convidar também para a inauguração de um outro serviço, só que dessa vez não é da rede pública. É um serviço chamado, na verdade é uma LAN House, um Cybercafé. É o Haystack House. Haystack House. Isso. É um novo serviço prestado que não sei se existe aqui em Tobias Barreto, mas é muito provável que aqui é muito mais desenvolvido. Lá, nessa Haystack House, nós vamos ter sala de jogos. Você sabe, esses Playstations, eu não sei nem os nomes atuais, mas são jogos dessas pessoas Xbox, que adoram. Tem Xbox. Xbox e tal, o que há de mais atualizado, né? E nós vamos ter lá também prestação de serviços na área de assistência técnica tecnológica. Se você quer reformatar desde o seu celular ou o seu notebook, ou ter uma assistência técnica na área de manutenção de um equipamento, se você quer implantar um programa de sistema de dados na sua empresa, enfim, é uma grande rede de serviços. Se você quer simplesmente fazer uma consulta técnica através da internet, você não sabe como chegar a isso, teremos um atendimento amplo em prestação de serviços e também será uma casa de lazer na área de jogos eletrônicos. E, associado a isso, teremos espaço de entretenimento, com lanche, café, espaço, né? Para as pessoas se divertirem e ao mesmo tempo se informarem ou serem assistidas tecnologicamente. Gente, não é em São Paulo, é aqui em Itapicuru, viu? O pessoal vem tanta tecnologia, né? Tanta modernidade, jogos, informática, enfim, aqui em Itapicuru, né? Na verdade, por exemplo, eu que já estou assim, né? Já estou quase chegando na melhor idade, que sou bem mais experiente, eu vivo numa outra era e para me adaptar às novas tecnologias é diferente de uma criança que já nasce ali sabendo lidar, com o celular na mão, sabendo lidar. Então tem gente que não sabe acessar determinados serviços e precisa de um auxílio, precisa aprender. E tem gente que adora se divertir com jogos como house, reunir amigos e não tem isso em casa. Então você vai lá e você paga por hora, né, para você se divertir, hoje ligado ao mundo, porque você tem um adversário em outros países, como meu filho tem, né? Meu filho formou em sistemas
de informação, é diretor de projetos na área de educação e outros sistemas de rede, já criou jogos, enfim, ele vive inserido na nova era da tecnologia. E no que se refere a esse tipo de prestação de serviços, seja na área de entretenimento, ou de informação, ou de reformatação, ou manutenção técnica, ele sabe lidar com isso. Daí, ele percebeu a necessidade de ser aberto a uma prestação de serviços onde não existe ainda, é uma coisa inédita em Itapicuru. Aqui em Tobias eu desconheço, mas deve ter, né? Deve ter, né? Deve ter. Deve ter. Eu também não estou lembrado aqui nesse momento, para ser bem justo, gente. Não estou lembrado, mas deve ter. Não sei se tem com todo esse glamour de Itapicuru aqui, mas deve ter realmente aí alguma coisa parecida. Eu não diria que é um glamour, mas na verdade é algo inusitado, é algo que ainda não se inovador, tinha. é algo moderno. É muito moderno, muito porque lá você vai poder tomar o cafezinho, fazer um lanche, sabe? Uma coisa feita na hora e ao mesmo tempo estar se divertindo. Um espaço de entretenimento para quem gosta de jogos, jogos eletrônicos, né? Jogos assim voltados para essa área dessa nova era. Hoje em dia todo mundo parece que vive jogando ali no celular, entretido com o celular. Isso. Deixam de brincar de outras coisas, como a gente brincava e se entretia, para poder ficar voltado, ele e a máquina, ligado com a rede, com o mundo. A Adriana me parece que já foi secretária de esportes, né, Adriana? Esporte, cultura, turismo e lazer. Eu fazia parte de uma outra emissora na época e eu lembro que às vezes a gente fazia umas cobranças ali voltada. Acho ótimo cobrança, porque impulsiona para a evolução. A cobrança é importante. A gente, por exemplo, que trabalha aqui na Luanda FM, quando o nosso chefe não nos cobra alguma coisa, olha que Júnior deixa a gente bem à vontade, né? Mas é importante as cobranças, as melhoras, enfim, isso é fundamental. E quando a pessoa sabe valorizar aquela cobrança, ela evolui muito mais, ela cresce muito mais, ela melhora muito mais. Mas enfim, Adriana, nosso muito obrigado pela vinda, parabéns pelo trabalho de vocês, fundamental, o espaço sempre aberto, volte quando quiser, né? O espaço está aberto, fique inteiramente à vontade sempre. Eu quero agradecer essa oportunidade da Newton e agradecer a meu amigo. Ele tem um nome aqui gravado no meu celular, mas eu só conheço ele por Lepo. Anailton, eu acho que ele é o ligeirinho da notícia, é o Lepo, sabe? Ele é muito rápido, ele tem uma perspicácia e com a sagacidade dele, ele é perfeito. A risadinha dele é demais, já percebeu a risadinha irônica dele? Ele é perfeito. É o drone da notícia, é o Lepo, é o Tufas, é o Tufi, eu gosto da assistência que ele dá ao município de Itapicuru, com as notícias dele, com a sensibilidade, com a perspicácia que ele tem de chegar ligeirinho aonde a notícia está. E agradeço a oportunidade. Vem pra cá, meu filho, vem pra cá, Rodê, se quiser vir. Eu gostaria de agradecer também, não é, ao prefeito Moreira e à secretária Rose, que dá todo esse suporte ao núcleo de atendimento a alunos com necessidades específicas, que acreditam no trabalho e está fazendo esse trabalho se ampliar muito mais, né, nessa gestão. Agradeço também a Virgílio Elísio, que tem me dado um apoio junto à secretaria nessas atividades, porque eu levo o caso a eles, eles se sensibilizam, abraçam a causa junto comigo, levam a secretária, levam ao prefeito. Então, eu quero agradecer toda a equipe do Nanei pelo serviço que presta, porque o Nanei não se faz com um diretor, e sim se faz com uma equipe. E a todas as pessoas que acreditam no nosso trabalho e fazem essa parceria e se integram à família Nanei. Seja ele um aluno assistido, seja ele um voluntário, seja ele um estagiário, ou seja a Rádio Luandê, que nos abre essa oportunidade de conversar sobre esse assunto, que são as assistências aos alunos PCDs, a inclusão social. Muito obrigado, Adriana. Eu que agradeço, obrigada a todos, especialmente ao meu amigo Lepo pelo convite. Tá ali o danadinho. Vai pro Hashtag House. Gente, eu preciso ir aqui para um breve intervalo comercial. Falamos aí com a Adriana. Que coisa bacana, é o Nanei, né? Referência realmente. Preciso ir pro intervalo, volto já com muito mais notícias. Eu, Anailton Fernandes, sou da equipe aqui de jornalismo da Luanda FM. Volto já. Jornalismo verdade e com credibilidade, com Adenilton Almeida.